Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do English Upgrade, eu sou o Eric e eu quero falar um pouquinho sobre a questão da competência no inglês. Eu já escrevi um post a respeito lá no blog, tem um link aqui embaixo, ó, onde está? Tá aqui embaixo, que te leva direto lá para o blog e para o post específico no qual eu falo sobre isso. A questão da competência é importante a gente entender porque a maioria das pessoas pensa muito em termos de, eu queria ser fluente no inglês, eu quero falar inglês bem, mas não tem muito claro o que que é falar bem, o que que é ser fluente. Pensa que talvez falar como um americano ou como um inglês e não sabe se é possível e se não conseguir, então eu não falo. Então eu queria falar um pouquinho do conceito de competência, até fazendo comparações com outras áreas, para que você tenha isso mais claro como um objetivo que você pode ter para si mesmo no seu desenvolvimento no idioma. Isso ajuda a ter foco, isso ajuda você a saber exatamente o que você quer para conseguir atingir esses objetivos que você tem, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho do próprio conceito de competência. Né? Quando a gente fala em ser competente em alguma coisa, a gente está falando na primeira parte do processo que você aprende, né? Você adquire o conhecimento naquela área ou naquele tema, você estuda, você observa, alguém te ajuda, alguém te ensina, ou você conversando com as pessoas, observando como elas fazem, vendo algum site, algum vídeo, algum texto, lendo, você adquire um conhecimento sobre aquele determinado assunto. Depois de adquirir o conhecimento, você passa a colocá-lo em prática. O conhecimento só, sem prática, ele não tem, né, muito valor. Então, começando a colocar aquilo em prática, você desenvolve uma habilidade naquele tema, né, naquela questão. No caso do inglês, você aprende a adquirir o conhecimento de alguma maneira, fazendo aulas, lendo, se expondo, vendo vídeos, etc. Também ali no blog tem bastante coisa falando sobre como você pode se expor, que tipo de atividade você pode fazer para adquirir o conhecimento, para que o conhecimento entre, certo? E aí você passa a ter essa noção de como as coisas funcionam. Colocando em prática, você começa a desenvolver habilidades naquele ponto. E aí a terceira parte que é bastante importante é você ter a atitude de querer fazer aquilo. Né? Sem a atitude que está ligada à motivação, se você não sabe por que quer, ou quer porque alguma outra pessoa quer, ou alguma outra pessoa acha importante, ou o mercado acha importante, no caso do inglês, mas você não tem isso claro de que é uma coisa que você quer fazer, quer colocar em prática, quer se esforçar, complica bastante para você atingir o estágio de ser competente naquele assunto. No caso do inglês, isso é bastante claro. Muita gente sabe que é importante o inglês, mas não tem aquela clareza de que realmente gostaria de fazer aquilo, de que realmente quer aquilo. Isso torna bastante complicado. Então, quando a gente pensa em competência, a gente está falando da parte na qual você aprende, né, você sabe do assunto, você adquire aquele conhecimento, você desenvolve a habilidade quando você sabe como fazer, então você primeiro sabe, depois você sabe fazer, e também uma parte importante dessa equação é você querer fazer, é você querer saber, é você ter a atitude de colocar isso em prática e de fazer o esforço necessário para encaixar essa dinâmica toda, de aprender e colocar em prática, aprender e colocar em prática. Pense em qualquer área da vida. Se você, eu vou fazer uma comparação aqui com dirigir automóveis, por exemplo. Aí quando você, um pouco antes de ter a idade para adquirir habilitação, algumas pessoas até bastante tempo antes, aprendem como fazer, observam o pai, mãe, o primo, alguém perto, o irmão mais velho, vão observando como é que funciona e isso vai entrando, né, vai entrando na sua cabeça, vai entrando no seu cérebro de qual que é a primeira coisa. Você põe a primeira, aperta a embreagem, solta, põe a segunda, olha no retrovisor. É uma série de informações que você aprende. Depois na autoescola você aprende também as regras de trânsito, você aprende o que você pode, o que você não pode, como fazer e como não fazer. Tudo teórico e mesmo na primeira aula prática, você observa como fazer as coisas, como colocar a primeira marcha, como colocar a segunda, depois soltar a embreagem, olhar no retrovisor, soltar o freio de mão, etc. Tem uma série de informações que você tem que adquirir como conhecimento e colocar em prática. Na hora de colocar em prática, você trava um pouco, o carro saculeja quando você sai em primeira, você ainda não sabe bem fazer essa dinâmica, né, de soltar a embreagem e acelerar, então me dá aqueles trancos, mas você fazendo, repetindo, você vai adquirindo a habilidade em dirigir.
E aí você aprende a dirigir, isso passa a ser uma coisa natural. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar dos estágios da competência. É, mas então, aí e você tem atitude, porque você quer dirigir, porque você acha importante, é importante você ter a facilidade de você ter um carro para ir daqui até lá rapidamente, o conforto de ter um carro, você viajar, você ir para a balada, enfim, o que quer que seja, não pode beber, né? Lembra disso. Enfim, você tem uma motivação grande em querer fazer aquilo, você tem essa vontade, então você desenvolve a habilidade mesmo com as dificuldades que existem no começo do aprendizado. Então, essa dinâmica da competência, ela é bem clara e ela deveria ser presente quando você pensa em desenvolver o teu inglês. Você adquire o conhecimento, coloca ele em prática para desenvolver a habilidade e tem que ter a vontade de querer fazer e de querer aprender. Aí a questão dos estágios da competência, eles também são interessantes, porque num primeiro momento, nós temos em alguma fase da nossa vida, nós não sabemos que não sabemos. Ou seja, nós somos incompetentes, inconscientes. Quando a gente é criança, a gente não sabe que não sabe dirigir. Quando a gente tem uma certa idade, você não sabe que você não sabe alguma coisa. Eu, por exemplo, fui casado há muito tempo, não cozinhava, e aí a hora que você vai cozinhar pela primeira vez, você fala, putz, não sei cozinhar. Então aquele estágio todo anterior é de incompetência inconsciente. Aí quando você se dá conta disso, você percebe que tem uma coisa que você não sabe, você passa a ser incompetente consciente. Você passa a ter consciência de que você não sabe fazer aquilo. Isso é muito comum no caso do automóvel, por exemplo, no caso da habilitação para dirigir. Você, quando percebe da dinâmica, que pô, é legal você ter a habilidade de você pegar um carro, de ter um veículo motorizado para ir rápido para os lugares, etc., ter essa liberdade de ter o carro. Então, você não sabe dirigir, você tem consciência de que você é incompetente naquele ponto. Aí você aprende, você observa, você toma aulas, você desenvolve, você estuda e você passa a adquirir uma certa competência, ela passa a ser consciente, você passa a ser competente, consciente. Ou seja, você tem, toda vez que você vai usar, quando você começa a dirigir, por exemplo, você fica muito na sua cabeça, né? Ah, eu tenho que colocar a primeira, aí tem que soltar, aí colocar a segunda, olha no retrovisor, olha para lá, e gira o volante. Tudo está muito na tua cabeça, muito presente, né? Não é natural. A mesma coisa acontece com idiomas. Quando você entra numa escola, você começa a ter aulas pela primeira vez, você sabe que você não sabe inglês. Então você é incompetente consciente. À medida que você começa a estudar, você começa a adquirir alguma competência, você desenvolve alguma habilidade, você está ali recebendo informação e você tem aquela vontade de aprender. Então, hello, how are you? Ah, eu sei o que é isso, faz sentido para mim. Então você passa a desenvolver a competência e você é consciente disso. Só que quando você vai falar, você fica pensando, I like the movies, né? Movies. Você pensa, você fica pensando muito na hora de falar. Isso é competência consciente, porque você já consegue falar, você já consegue ler, você já consegue ver algum filme e entender algumas palavras. Então você tem consciência dessa competência, mas ela é muito presente na tua cabeça. Ela está muito aqui na frente, certo? Aí, à medida que você pratica muito isso, você passa a ser competente inconsciente. Ou seja, você sabe fazer aquilo, mas você nem pensa mais aquilo. Aquilo fica automático. É um caso muito claro de dirigir o carro. As pessoas, depois de algum tempo com habilitação, de algum tempo dirigindo, aquilo passa a ser natural. A pessoa não pensa, agora eu vou trocar da segunda para a terceira. Teu corpo quase que reage quando você sente aquela dinâmica ali. Você está observando, está conversando, algumas pessoas também não muito devidamente olham no celular, de tanta confiança na parte automática que tem. O inglês é a mesma coisa, idiomas se trata da mesma coisa. Ou seja, quando a pessoa fala inglês fluente, que é o que muita gente fala que é, na verdade o que a pessoa está fazendo, ela é competente, mas é inconsciente, ou seja, é natural, flui natural. É aquela coisa da chavinha. I turn the key and then I start speaking English normally. I don't think about it. I don't think about every word I'm saying. I just go on and say it. I just let it out. Vira a chave e fica natural português. Você falando português, você não pensa em cada palavra. É uma coisa natural. Você, com o tempo e com a prática, adquiriu uma competência tal que ela fica inconsciente.
Você não precisa pensar naquilo, você simplesmente está falando. Então é interessante ter como critério, como base para o que você quer no inglês, pensar nesses estágios da incompetência. Se você estuda inglês, ou se você já estudou inglês por muito tempo, você lê alguma coisa, ou você vê filmes, vê seriados, ouve música, presta atenção na letra, você tem uma competência que você desenvolveu, você aprendeu um pouco, você praticou um pouco, e você tem aquela vontade de fazer aquilo, de, putz, eu gostaria muito de aprender aquilo. Os três elementos estão ali. Você tem alguma competência, mas é muito consciente, está muito na tua cabeça. I like to go to the movies. E pense em cada palavra. O que você quer, muito provavelmente, é chegar no estágio em que isso é inconsciente, essa competência é inconsciente. Ou seja, é o semi-automático. Falo e não penso. Isso não é necessariamente ligado à fluência. As pessoas chamam hoje em dia de fluência, mas o que a gente está falando é de desenvolver a competência. E como que a gente desenvolve a competência? Desenvolve continuando a aprender, você não pode parar de estudar e de receber informação. Isso inclui também assistir filmes, ver seriados, ler livros, escutar música, fazer qualquer atividade que te exponha ao inglês, que te exponha, que você tem que praticamente submergir naquele idioma para estar recebendo essa informação. E ao receber essa informação, você precisa praticá-la de alguma maneira, você precisa colocar aquele conhecimento em prática. E cada vez que você faz mais isso, você se move em direção à competência inconsciente, que é o cara do lado ali que fala inglês e vira a chavinha, speaks English normally, doesn't even think about it, let's go, we're good, rock on, certo? Volta a chavinha. Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala de competência, de desenvolver competência. É importante você ter claro o que você precisa. E é possível pensar em coisas específicas e focadas. Ah, eu tenho uma realidade no meu trabalho que eu preciso de inglês para escrever e-mails. Então, talvez é interessante você pensar nisso como objetivo teu primeiro. Esse ponto, desenvolver essa competência de escrever bem, de escrever com alguma naturalidade. Para isso você precisa ler, você precisa colocar em prática, escrever, trocar ideia com as pessoas, escrever bastante para desenvolver isso. Enfim, a ideia é você ter um objetivo claro e pensar em desenvolver a competência, desenvolver essa habilidade e ter a motivação de querer fazer. Beleza? Faz sentido isso? Galera, é isso por enquanto. Eu volto a insistir, aqui embaixo tem o link para vocês acessar o blog. No blog eu coloco algumas sugestões de atividades, eu falo um pouco sobre esse processo mental relacionado à aprendizagem e também coloco sugestões de como você pode colocar isso tudo em prática. Beleza, galera? Eu agradeço você por ter vindo aqui. Um abraço, até mais. Tchau!